paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 8, segundo trimestre de 2025, com o tema da revista, A História do Povo Escolhido, sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição desta semana, Davi, o pastor de ovelhas, que se tornou rei. Vamos fazer a leitura diária desta quinta-feira, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 24, versos de número 6 a 12. Leiamos a palavra do Senhor. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras, Davi conteve aos seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou, saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. Então, olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque contando eu a orla do teu manto, não te matei. Entende e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e que não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Bom, meus irmãos, a partir do momento pelo qual Samuel tinha ungido a Davi como rei, quando Saul ficou sabendo dessa situação, Saul começou a perseguir Davi. Davi sempre estava ali junto com Saul quando ele tinha aqueles surtos a qual o Senhor tinha permitido que ele passasse. Davi tocava ali a harpa para que ele tivesse paz em seu coração. Chegou um certo momento que Saul começou a ver o quanto Davi era precioso aos olhos do Senhor, e o povo também começou a falar sobre Davi. Saul ficou muito enfurecido e queria matar a Davi de qualquer jeito, e Davi teve que fugir, teve que sair dali, da onde ele estava com Saul. E Saul perseguia muito Davi, tentava encontrar ele em todos os lugares para que pudesse o matar. E nesse período iria haver uma guerra, novamente, entre o povo de Deus contra os filisteus. E no caminho, Saul ele tomou 3.000 homens escolhidos entre os Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens, até nos cumes das penhas das cabras montesas. Chegando ali, em um dos quais as ovelhas no caminho onde estava uma caverna, e Saul entrou, sozinho para aliviar o seu ventre. E ali dentro, no fundo da caverna, estava Davi e seus homens, lá no fundo. Então os homens de Davi lhe disse: Aqui está o dia a qual o Senhor lhe preparou e lhe entregou o teu inimigo nas tuas mãos, e lhe farás como bem parecer aos teus olhos. Só que Davi mansamente levantou e cortou apenas a orla do manto de Saul. E aí, como podemos ver na leitura, quando Saul saiu da caverna, Davi saiu logo atrás, se prostrou ao chão com o rosto no pó e falou com Saul que ele poderia ali ter acabado com a sua vida, que ele poderia ter feito qualquer coisa contra ele. Só que ele não tinha feito, porque ele não ia acabar com a vida de Saul com suas próprias mãos, derramar o seu sangue, daquele a qual o Senhor tinha ungido como rei. Aqui podemos ver a grande humildade e a grande pessoa que Davi foi. Por quê? Porque ele era aquele a qual o Senhor tinha escolhido. Ele era manso, vigoroso, forte. Ele tinha fé. Era um homem de fé, um homem obediente ao Senhor. E ele sabia que aquela situação não era a vontade do Senhor. Deus não tinha falado para ele que era para ele matar Saul, que era para ele fazer algo contra Saul. Pelo contrário, o que nos ensina aqui, meus irmãos, é que muitas das vezes
Apesar das pessoas quererem fazer o mal contra nós, devemos sempre fazer o bem. Como está escrito na palavra de Deus, não pague o mal com o bem. Então, muitas das vezes, algumas pessoas fazem o mal, falam mal da gente, procuram fazer algo contra nós. Nós devemos fazer ao contrário do que elas fazem. Primeiramente, porque somos filhos de Deus, somos escolhidos pelo Senhor. Devemos mostrar o quão grande nosso Senhor é bondoso, o nosso Deus é justo. Não devemos tratar a ferro e a fogo. Não devemos fazer, porque ele fez isso comigo, eu vou fazer isso com ele. Não é isso que Deus nos ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Devemos seguir o exemplo de Davi, apesar das situações que ele vivia, de todas as afrontas que Saul fazia contra ele, as perseguições, querendo o matar. Ele teve a oportunidade de fazer o mesmo, mas ele não fez, para demonstrar o grande amor que Deus tem por nós, a grande fidelidade, a grande obediência que devemos ter a Deus em fazer a sua vontade, porque Deus não tinha falado nada para ele fazer nada contra Saul. Então ele não fez, ele apenas obedeceu à voz do Senhor, obedeceu a Deus. E como ele tinha um coração puro, ele fez aquilo que achava certo aos olhos do Senhor. Que podamos pegar este exemplo e fazer o mesmo, que nunca venhamos fazer ao mal aos nossos inimigos, aos nossos irmãos, mas que sempre devemos fazer o bem e mostrar o quanto Deus é poderoso, misericordioso e Deus é justo. Que Deus vos abençoe.